Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vivenciando esse tempo quaresmal, e a quaresma, nesse terceiro domingo já, a quaresma é sempre esse tempo agradável, esse tempo favorável de purificação. A quaresma, irmãos e irmãs, deve também nos purificar, purificar de nossos pecados, purificar de nossos vícios, purificar das nossas coisas meio atrapalhadas, purificar todo o nosso ser, para estarmos cada vez mais santos diante daquele que é santo, o nosso Deus. O Evangelho de hoje mostra justamente Jesus purificando o templo. No meio do caminho, o templo, a igreja, é o lugar privilegiado para a manifestação de Deus, para o encontro com Deus. Sempre lembro desse evangelho, eu lembro do nosso ex-arcebispo, do Dom Orlando. Ele dizia assim: quem vai no açougue quer carne, quem vai na padaria quer pão, quem vai na farmácia quer remédio, quem vem na igreja está buscando o quê? Deus. Quem vem aqui ao nosso futuro santuário quer encontrar aqui o Padre Divan? Não! Quer encontrar Deus. E tudo aqui deve falar de Deus, expressar Deus, permitir esse encontro. Jesus vai lá no templo de Jerusalém e o que ele encontra lá? Deus? Não! A perversão, a corrupção na alma, no coração das pessoas e daqueles que deveriam expressar, fazer esse encontro, permitir o encontro, promover o encontro das pessoas com Deus, de Deus com o povo. Estava tão corrompidos os corações, estava tão distante de Deus, que o templo
virava um grande mercado, mais um lugar para vender coisas, mais um lugar para ganhar dinheiro. E Jesus não deixa, Ele vai purificar. Por isso, irmãos e irmãs, esse terceiro domingo é o domingo da purificação. A igreja, eu e você, os católicos que temos fé, o Senhor também quer nos purificar, sempre. E se a gente não cuidar do coração, onde eu coloco as minhas mãos, onde eu coloco meus olhos, onde meus ouvidos estão abertos, e onde meus pezinhos estão me levando, a gente também vai para a corrupção da nossa alma, a corrupção do nosso ser. E quando se corrompe, até o que é mais sagrado vira nada, vira idolatria. Ou às vezes, na pior das hipóteses, meio de ganhar a vida. Deus me livre ter o coração tão corrompido assim, a ponto de estragar o projeto de salvação de Deus, e se colocar entre Deus e o povo, e não permitir que o povo se salve. O Senhor vai nos purificar, e Ele quer e deseja a purificação de cada um de nós. Busquemos, irmãos e irmãs, viver essa experiência, nos permitamos também olhar para dentro de nós, olha, de São Paulo, que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja, e se o templo, igreja, instituição, precisa passar pela purificação, e como precisa, mas a gente também não precisa se preocupar com tudo isso não, porque há um adágio latino que diz, igreja sempre, ecclesia sempre reformanda, a igreja sempre está em reforma, sempre em conversão, sempre em purificação, todos os tempos, não é privilégio nosso, esse tempo que a gente está vivendo, mas é porque é a mão do Senhor mexendo, e vai mexendo aqui, vai mexendo lá, vai purificando, mas nós somos também templos do Espírito Santo, e o Senhor quer também purificar esse templo que eu sou, esse templo que você é, somos templo do Espírito Santo, somos templo do Senhor, permitamos também tirar do nosso coração tudo aquilo que atrapalha. Olha, lá no templo era um jogo de poder, de inveja, de conspiração, de ambição, cobiça, essas coisas estão sempre por aí, ou dentro de nós, ou nos assombrando, como tentações que nos cercam nas esquinas da vida e da nossa história. Templos do Espírito Santo, templos que o próprio Senhor quer também, nos quer purificar, renovar, transformar. Permitamos nesses dias, arranquemos todos esses sentimentos ruins, mágoas, ressentimentos, cobiça, inveja, ambição, que vão corrompendo a nossa alma e corrompendo a nossa experiência com o nosso Deus. E é preciso voltar para a origem, e por isso que a primeira leitura ela nos ajuda muito, nos coloca no centro dessa experiência, os 10 mandamentos. Quando a gente vai muito longe, quando a nossa alma, quando a igreja, quando aquilo que eu sou, eu estou fazendo, percebemos que vai se corrompendo, porque vai se afastando de Deus, é tempo de voltar para o centro, e o centro da nossa vida, o centro da nossa fé, são os 10 mandamentos, é a aliança de salvação, essa aliança, para purificar é preciso obedecer essa aliança. E aí eu estava me perguntando hoje de manhã, eu parava um pouquinho para meditar essa palavra, a gente já esqueceu os 10 mandamentos, porque não pode decorar. Quem sabe os 10 mandamentos? Como que eu vou viver esse negócio que eu nem sei quais são? Uma emboleira danada, é Satanás que confunde tudo. A gente vai até o terceiro e olha lá, e já se perde na hora, não sei quais são, já vai tudo embolado. Por isso eu queria ver bem rapidinho com vocês assim, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Guarda isso aí, viu? Vai escrevendo, escreve e cola na geladeira, e cola na porta do seu armário, mas põe na cabeça para estar no coração, aqui na cabeça, para voltar, e é porque é o caminho de conversão, é o caminho de salvação.
amar a Deus sobre todas as coisas. 2, não usar o nome de Deus em vão. Não usar o nome de Deus em vão. 3, santificar domingos e dias santos, viu? Dias santos de guarda, santificar, guardar, né? Domingos e dia santos de guarda. Guardar isso aí, observar isso aí. Honrar, o 4º mandamento, honrar pai e mãe. 5º mandamento, não pecar. Não, desculpa, 5º mandamento, tá vendo? Até o padre está confuso aqui, viu? 5º mandamento, não matar. 6º mandamento, não pecar contra a castidade. 7º mandamento, não roubar, não furtar. 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Jesus, nesse tempo de internet, quanta esse pecado aqui, ó. E a gente está deixando, tá certo, acho que não é pecado. Fake news é pecado, é falso testemunho. 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo. E o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias, as coisas que não são suas. Esses são os 10 mandamentos, que purifica todo o nosso ser, que purifica toda a nossa vida. Gostaria de chamar a atenção aqui para o 3º mandamento: santificar, guardar domingos e dias santos. Não matar. Os 10 mandamentos de modo geral sempre me chama a atenção quando penso nos 10 mandamentos, quando medito sobre os 10 mandamentos. Algumas igrejas, né, evangélicas, assim, igrejas cristãs, que são firmes nessa coisa, firmes, inclusive até para fazer concurso público não fazem, e tem o direito de não fazer, porque tem a liberdade religiosa, e a gente não usa isso, a gente embola tudo. Católico é meio, não, tem que cuidar dessas coisas, sabe, cuidar. Me lembro de um filme que toca no 5º mandamento, não matar. Esse filme chama Até o Último Homem. Todo mundo ri deste menino. Você vai para a guerra, meu irmão, lutar contra o japonês, você vai ser explodido. Você não vai colocar o pé no campo de batalha e vai tomar um tiro, vai arrancar o pescoço seu. Todo mundo falava isso, criou uma confusão no exército norte-americano. Essa história é real, isso não é um filme apenas, é uma história real, de um menino que queria servir o seu país, e foi para a guerra e não deu um tiro, porque ele usou, né, o direito que ele tem de não matar ninguém, usou os 10 mandamentos, e para surpresa de todos, condecorado como herói de guerra, sem dar um tiro, sem matar ninguém. Aliás, na força para salvar. E tem uma cena, que é a cena mais bela do filme, quando os soldados entendem quem é esse menino, é raquítico, pior, mais magrinho que o padre, menininho, jovenzinho. E quando eles compreendem a força que ele tem, e ele tira essa força não dele mesmo, ele não é o super-homem, mas tem a força em Deus, na obediência à palavra de Deus. Tem uma cena que é belíssima, eles precisam voltar para o campo de batalha, mas estão esperando o menino terminar de rezar os salmos, porque o que eles pensam? Esse Deus, a fé desse menino que tem nesse Deus, é que nos garante a nossa vitória, e nós cremos também, nós esperamos também. É um belo, um grande, um profundo testemunho, que transforma as vidas, restaura todas as coisas. Por isso, irmãos e irmãs, a gente não deve achar que observar os 10 mandamentos é coisa do passado, coisa chata, desagradável, que vai só atrapalhar a vida da gente. Quem obedece, a obediência aos 10 mandamentos, a obediência a Deus, a obediência à fé,
A obediência à palavra do Senhor sempre gerará vida e bênção. Sempre será um grande testemunho. Hoje, nesse domingo da purificação, permita-se que o Senhor te visite. Permita a renovação da sua fé, mesmo nesse quadro de pandemia, renovar a sua fé, a sua esperança, a sua vida, nesse Deus maravilhoso, que quer agir em nosso favor, que nos chama para estar com Ele. Tiremos nossos corações tudo aquilo que é do mundo, que está atrapalhando a nossa vida com Deus, e de receber a bênção, a graça de Deus. Outro dia eu conversava com uma pessoa e ela dizia assim para mim: padre, aquele que nos permite ter todas as coisas, os bens, tem muito mais para nos dar, mas é preciso obediência, é preciso estar com Ele primeiro, é preciso buscá-lo de coração sincero e verdadeiro, é preciso essa purificação do nosso ser. Que o Senhor nosso Deus envie sobre nós o seu Santo Espírito, e esse fogo abrasador possa nos purificar. Essa água que é o Santo Espírito, a água da nossa fé, do nosso batismo, possa também nos lavar de todas as imundícies, e com a alma, com o ser, com o espírito, purificados, louvaremos e bendiremos o nome santo do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,